riscos para a saúde com o calor excessivo? Bom, e o que você pode fazer para se proteger disso, né? Enfim, né? Eu vou passar para você nesse vídeo essas informações, explicar também o que acontece no organismo durante uma forte onda de calor e vou, né, explicar 8 coisas que você vai poder fazer para minimizar o impacto do calor, né, na sua saúde e na sua vida. Bom, gente, você está no canal da Nutróloga, o nosso cantinho, aonde todas as segundas e quintas nós falamos sobre saúde, sempre de mãos dadas entre ciência e natureza. Já te convido aqui a se inscrever para participar, né? Para receber as notificações do YouTube quando nós postarmos conteúdo novo. Meu nome é Amaranta, eu sou médica e nutróloga da linha Funcional Integrativa, sua guia rumo ao fluxo da saúde e da vida. Bom, gente, que tá calor, né? Um calor excessivo, né? E a gente sabe, né, que o calor excessivo, tá? Em algumas condições, ele pode levar inclusive à morte, tá? Mas não é, eu não quero aqui desesperar nem assustar você, tá? A gente vai passar aqui dicas e sugestões que vão ajudar você a amenizar. E é claro que a morte seria numa condição extrema, tá? Extrema de temperatura, no caso extremo, uma pessoa já com a saúde muito debilitada, não é assim algo tão simples de acontecer, mas que enfim, né? Mas além da morte, podem existir outras complicações de saúde que é preciso que você preste bem atenção nas dicas para que você evite, tá? Principalmente se você pertence ao grupo de risco ou tem algumas pessoas do grupo de risco na sua família. Quais seriam essas pessoas em grupo de risco? Idosos, tá? E crianças pequenas e até mesmo gestantes. Os idosos seriam mais, né, aqueles que têm algumas complicações, como por exemplo, doença renal ou doenças cardiovasculares, como pressão alta, tendência a trombose, tendência, enfim, a derrames. Então vocês têm que prestar muita atenção a essas pessoas, tá? A primeira coisa que deve ser feito é aumentar a oferta de líquido para essas pessoas. Não esperar elas verbalizarem a sede, tá? Um idoso, algumas vezes, principalmente o idoso quando ele está mais demenciado, ele não vai referir que ele está com sede, então é preciso que você faça a oferta, né? Que você, né, realmente assim ofereça muitas e muitas vezes a água, né, para o idoso e para a criança pequena, tá? Isso vai ajudar muito, tá? Porque quando a gente tá com muito calor, tá? As primeiras 24 horas de adaptação a uma temperatura extrema, elas são mais perigosas, tá? Depois o corpo, ele fisiologicamente, ele vai se adaptando e a gente também vai fazendo medidas que vão ajudando o nosso corpo. Mas, né, no calor excessivo, o nosso corpo, ele tende a transpirar mais, tá? E assim perder líquido. E essa perda de líquido, ela pode levar o sangue ficar mais grosso, entre aspas, tá? Uma explicação bem didática, o que leva a todas essas questões na pressão, como eu falei, né? A pressão ela pode subir, você pode ter mais infarto, mais derrame, mais trombose, tá? E também, com o mecanismo de adaptação, nossos vasos sanguíneos eles tendem a dilatar, tá? Isso pode exigir um pouco mais de força de contração do coração e também baixar a pressão. Então a pressão ela pode oscilar, tá? Justamente por essa alteração circulatória, né, você pode ter essas oscilações. Então é importante, né, você estar atento ou atenta para manter isso em bastante equilíbrio, tá bom, gente? As gestantes no segundo trimestre, que é do terceiro ou sexto mês, né, elas tendem a ter uma queda normal na pressão, que é normal, um ajuste do corpo. Mas com muito calor, essa queda pode ser um pouquinho maior. Então, prestar atenção bastante nas gestantes, também aumentar a hidratação. E, enfim, assim a gente segue com mais segurança, tá? Então, a primeira dica, né, que eu passo é aumentar a ingestão de água, tá? A segunda é usar roupas confortáveis. Evitar roupas apertadas. Porque as roupas apertadas, elas fazem o quê? Elas atrapalham a nossa circulação. E já que você está tendo aí uma adaptação do corpo ainda que mexe com a circulação, você não vai querer dar mais trabalho para o teu corpo. Então, é melhor que você use uma roupa mais folgada para facilitar esse processo, tá? Uma outra questão é que essa roupa, preferencialmente, deve ser de algodão. Por que o algodão? Porque o algodão deixa o corpo transpirar mais facilmente. Existem tecidos sintéticos, né, como por exemplo nylon, lycra, eles inibem um pouco, eles dificultam um pouco esse trabalho do corpo. Então vamos ser amigos do nosso corpo, vamos deixar ele transpirar, usar uma roupa mais folgada, usar roupa de algodão, ficar um pouco mais à vontade, tá? Uma próxima dica que eu daria
seria o uso dos isotônicos, tá? Os isotônicos tanto você pode comprar, tem diversas marcas comerciais, mas um isotônico natural que eu adoro e que indico sempre para as pessoas é o uso da água de coco, tá? Então, usar água de coco mantém a nossa hidratação. O coco, tá? Ele é mais ou menos como se fosse um soro, aquele soro de hospital, tá? Mas ele é natural, né? Ele faz o mesmo trabalho. Então, ele hidrata, ele mantém, né, o líquido no nosso corpo, tá? Justamente pelo equilíbrio de sais que ele tem. Então, ele é um líquido precioso e valioso, tá? Então, invista na água de coco se possível, tá? Uma outra, né, orientação que eu dou é você elevar os membros, tá? E aí isso vai ser especial principalmente para gestantes. Elevar o membro, colocar as pernas um pouquinho mais altas do que o restante do corpo, tá? Ou numa almofada, numa cadeira. Para quê? Para facilitar justamente essa circulação, tá? E evitar inchaço no tornozelo, inchaço nas pernas, enfim. Você consegue melhorar muito, né? Se você manter esse hábito de elevar os membros quando você precisar, ou então pelo menos uma vez por dia antes de deitar, tá? Uma outra orientação que eu dou é que você tenha cuidado com o ar-condicionado. Por quê? Né? Por 3 motivos. O primeiro dele, pelo choque térmico. Então você está numa temperatura muito fria e sai numa temperatura quente novamente na rua. Então esse choque térmico pode baixar a imunidade. Uma outra questão, pouco falada, mas que precisa ser dita, é que dentro do ar-condicionado, principalmente ar-condicionado de empresa, de loja, tende a acumular bactérias, vírus, fungos, poeira, e isso é respirado pelas pessoas que estão naquele ambiente. Então, isso pode favorecer, inclusive, a transmissão de doenças, tá? Principalmente as doenças que afetam as vias respiratórias. Então, toma cuidado com isso. E uma terceira questão com relação ao ar-condicionado é porque ele seca o ambiente, ele puxa a água do ambiente. Então, sempre manter perto do ar-condicionado uma bacia com água, uma toalha com água, principalmente se o ar da sua região é seco também, tá? Porque isso vai fazer com que o seu pulmão desidrate. Então, o seu pulmão precisa estar hidratadinho, né? Assim como você, né? Ele precisa estar, né? Bem aí, lubrificado pela água para que ele funcione bem, para evitar falta de ar, evitar qualquer questão respiratória. Uma próxima questão que eu também oriento bastante é aumentar o consumo das frutas e dos legumes ricos em água, né? Vamos citar alguns exemplos? Frutas, abacaxi, melancia, melão, os legumes, pepino, tá? Então, aumentar o consumo dessas frutas, certo? Vai te ajudar a hidratar também. Uma outra questão, gente, também, né, que pode ser usada é o uso das compressas, tanto com água fria ou gelada, em pontos chaves do corpo, que seriam eles o pescoço, os punhos, a axila e a virilha. Isso vai ajudar o seu corpo a resfriar e a manter uma temperatura mais equilibrada, tá? Gente, assim, durante todo esse calor, o nosso corpo ele vai fazer o possível e o impossível para garantir a nossa vida, garantir com que a gente mantenha, né, a nossa temperatura, né, interna em equilíbrio. E isso exige um grande esforço, principalmente quando a temperatura externa está muito alta. Então, com todas essas dicas aqui, você ajuda o seu melhor amigo, o seu corpo, o seu companheiro de jornada, né, a enfrentar tudo isso aí. Conta pra mim aqui o que você tem feito para enfrentar todo esse calor. Qual dessas dicas que eu falei que você achou mais legal, tá? Nos vemos nos próximos vídeos. Pela presença, muito obrigada. Até as próximas.